Há lugares no mundo que parecem esquecidos pelo tempo, onde as estradas desaparecem nas montanhas e o silêncio carrega histórias que poucos ousam contar. Um lugar onde vilarejos se agarram às encostas como se desafiassem a gravidade, onde cada caminho é uma prova e cada paisagem parece esconder algo além do que os olhos podem ver. Este é o Daguestão, um lugar onde a natureza ainda impõe regras, testa limites e decide quem pode ficar. No extremo sul da Rússia, entre o Mar Cáspio e as imponentes muralhas naturais da Cordilheira do Cáucaso, encontra-se a República do Daguestão, uma das regiões mais diversas do mundo. Seu nome significa literalmente Terra das Montanhas, e basta um único olhar para entender o porquê. Cordilheiras gigantescas atravessam o horizonte em todas as direções. Penhascos surgem como muralhas naturais, e vales profundos cortam a paisagem como cicatrizes abertas pela própria terra. Aqui, sobreviver nunca foi fácil. Durante milhares de anos, viver nesse ambiente significou aprender a lidar com o frio, a escassez e o isolamento quase absoluto. Espalhadas entre rochas e encostas quase inacessíveis, antigas vilas surgem como extensões da própria montanha. À distância, são quase invisíveis, mas de perto, revelam uma engenharia impressionante. Nada ali é aleatório. Cada detalhe foi pensado para sobreviver. As paredes grossas protegem contra o inverno rigoroso. Os terraços captam luz e calor. E a própria montanha funciona como abrigo natural. É como se aquelas construções não tivessem sido feitas, mas sim esculpidas diretamente da rocha. Com o avanço da modernidade, muitas dessas aldeias começaram a ser abandonadas. Em busca de trabalho, educação e melhores condições de vida, milhares de habitantes deixaram as regiões mais remotas e migraram para centros urbanos. E, lentamente, o silêncio tomou conta. Portas foram fechadas, janelas deixaram de se abrir, terraços antes cultivados foram sendo engolidos pela vegetação. O que restou foram apenas ruínas, uma lembrança de um mundo que ficou para trás. E entre todas essas aldeias esquecidas, uma se tornou símbolo desse abandono: Gamsutl. Erguida a mais de 1.400 metros de altitude, no topo de uma montanha isolada, a vila parece uma fortaleza suspensa no tempo. Durante seu auge, centenas de pessoas viveram ali, enfrentando um dos ambientes mais desafiadores do Cáucaso. As casas, construídas parcialmente dentro da encosta, utilizavam pedra, argila e madeira local para resistir ao clima extremo. Por gerações, Gamsutl sobreviveu ao isolamento, às guerras e ao próprio tempo, mas não resistiu ao abandono. Em 2015, o último morador da vila faleceu, e desde então, Gamsutl ficou completamente vazia. Hoje, caminhar por suas ruas é como atravessar as ruínas de um mundo desaparecido. Escadarias levam a casas silenciosas, portas se abrem para espaços consumidos pelo tempo, e o vento percorre corredores de pedra onde antes existia vida. Mas Gamsutl não é a única. Por todo o Daguestão,
Dezenas de vilas abandonadas permanecem espalhadas entre vales, montanhas e desfiladeiros. Algumas foram completamente engolidas pela natureza. Outras ainda resistem, habitadas por poucos moradores que se recusam a deixar para trás suas origens. Porque aqui, as montanhas não representam apenas isolamento, elas representam pertencimento. Cada vale guarda sua própria história, e cada caminho leva a um passado diferente. Durante séculos, o isolamento das montanhas fez mais do que proteger o Daguestão do mundo exterior. Ele fragmentou, separou vales, isolou comunidades e permitiu que diferentes povos seguissem seus próprios caminhos, quase sem interferência externa. O resultado foi algo raro, uma das maiores diversidades culturais de todo o planeta. Em um território relativamente pequeno, mais de 30 grupos étnicos convivem lado a lado, cada povo com sua própria língua, suas próprias tradições e sua própria forma de enxergar o mundo. Em algumas regiões, basta atravessar um vale para que tudo mude. O idioma, os costumes, a arquitetura. É como se cada montanha escondesse uma cultura diferente. Durante gerações, muitas dessas comunidades tiveram pouco ou nenhum contato entre si. E isso permitiu algo incomum, a preservação. Tradições que desapareceram em outras partes do mundo continuaram vivas ali. Rituais foram mantidos, técnicas atravessaram gerações e histórias continuaram sendo contadas. Mas a identidade do Daguestão não está apenas nas diferenças. Ela também está no que conecta todos esses povos, as montanhas. Independentemente da língua ou da origem, todos aprenderam a viver sob as mesmas condições extremas. Um dos exemplos mais impressionantes dessa adaptação está nos terraços agrícolas que ainda cobrem partes das montanhas. Degrau por degrau, a terra foi moldada para o cultivo. Esses terraços não eram apenas uma solução, eram uma necessidade. Eles permitiam reter a água, evitar a erosão e tornar fértil um terreno que, naturalmente, não oferecia quase nada. Mas talvez nenhuma tradição represente tão bem a identidade artesanal do Daguestão quanto a vila de Cubate. Escondida entre as montanhas, Cubate ficou conhecida ao longo dos séculos como um centro de produção de armas e objetos de metal extremamente detalhados. O próprio nome da vila está associado à ideia de fabricantes de armas. Ali, artesãos transformavam aço e prata em espadas, adagas e peças decorativas com níveis impressionantes de precisão. Cada item era único, cada detalhe feito à mão. Mais do que objetos, eram expressões culturais. Mesmo hoje, em pleno século XXI, parte dessas tradições ainda resiste. Em algumas regiões, é possível encontrar artesãos que continuam trabalhando quase da mesma forma que seus antepassados. O mesmo isolamento que ajudou a preservar tantas identidades também transformou o Daguestão em um território cobiçado. Ao longo da história, poucos lugares permaneceram isolados para sempre, e o Daguestão, definitivamente, não foi um deles. Entre a Europa e a Ásia, entre o Mar Cáspio e as passagens do Cáucaso, essa região ocupava uma posição estratégica demais para ser ignorada. Quem controlasse aquelas montanhas controlaria rotas, territórios e influência. E, inevitavelmente, isso chamou a atenção de impérios. Persas, árabes, mongóis, turcos, russos, todos, em algum momento, avançaram em direção ao Cáucaso. Todos tentaram dominar o Daguestão, e quase todos encontraram o mesmo obstáculo: as próprias montanhas. Diferente de planícies abertas,
onde exércitos avançam com facilidade, o relevo do Daguestão transforma qualquer invasão em um desafio extremo. Vales estreitos limitam movimentos, penhascos bloqueiam caminhos, e cada vila pode se tornar uma fortaleza natural. Durante séculos, os povos montanheses aprenderam a usar isso a seu favor. E foi assim que, repetidamente, resistiram a forças muito maiores. Mas foi no século XIX que essa resistência atingiu seu ponto mais marcante. Quando o Império Russo decidiu consolidar, de forma definitiva, seu controle sobre o Cáucaso. O conflito ficou conhecido como Guerra do Cáucaso, e por décadas as montanhas se tornaram palco de uma guerra difícil, prolongada e brutal. Foi nesse cenário que surgiu uma das figuras mais importantes da história da região, Imam Shamil. Líder político, militar e religioso, Shamil uniu diferentes povos do Cáucaso sob um mesmo objetivo: resistir. Utilizando estratégias de guerrilha e um conhecimento profundo do terreno, seus combatentes transformaram o relevo montanhoso em uma armadilha constante. Durante anos, a guerra parecia não ter fim. Com o passar dos anos, a pressão militar aumentou, recursos se tornaram escassos e o cerco começou a se fechar. O capítulo final dessa resistência aconteceu em um lugar que parecia impossível de conquistar. Situada sobre um planalto elevado, cercado por encostas íngremes, Gunib funcionava como uma fortaleza natural. De longe, parecia inalcançável. De perto, praticamente impenetrável. Foi ali que Imam Shamil fez sua última resistência. Em 1859, cercado pelas forças russas e sem possibilidades reais de continuar a luta, Shamil se rendeu. O evento marcou oficialmente o fim da Guerra do Cáucaso, e com isso, o Daguestão passou a integrar o Império Russo. Mas a rendição não significou o fim da identidade da região. Muito pelo contrário. Mesmo sob domínio externo, as montanhas continuaram protegendo algo que nenhum império conseguiu apagar completamente: a cultura. Os idiomas sobreviveram, as tradições permaneceram, e a memória da resistência continuou viva. Até hoje, vestígios desse passado estão espalhados por todo o Daguestão. Ruínas de fortalezas surgem sobre penhascos, torres de vigilância dominam vales silenciosos, e antigas muralhas acompanham o relevo como cicatrizes deixadas pela história. São marcas de um tempo em que cada vila podia se tornar um campo de batalha. Mas apesar de toda essa história de conflitos e resistência, existe algo no Daguestão que vai além das guerras. Algo que não foi construído por impérios, nem destruído por eles. A própria terra. E é nela que está uma das faces mais impressionantes dessa região. Uma paisagem moldada por milhões de anos, que continua desafiando qualquer tentativa de descrição. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal. É isso que permite que histórias como essa continuem sendo contadas. E já que você chegou até aqui, de onde você está assistindo? Escreva sua cidade e país nos comentários. Adoramos ver até onde essas histórias chegam. Se a história transformou o Daguestão em uma terra de resistência, foi a natureza que moldou o cenário onde tudo isso aconteceu. Aqui, as montanhas parecem não ter fim. Em muitos pontos, o relevo parece pertencer a um mundo anterior à própria civilização. Entre todas as formações naturais da região, poucas impressionam tanto quanto o Cânion de Sulak. Esculpido ao longo de eras geológicas, ele atravessa as montanhas por mais de 50 quilômetros. Em alguns trechos, suas paredes ultrapassam 2.000 metros de profundidade, o que o coloca entre os cânions mais profundos do planeta. Vista do alto, a escala é difícil de compreender.
As montanhas se abrem de forma abrupta, como se a própria terra tivesse sido rasgada. E no fundo desse abismo, o rio Sulak continua seu trabalho silencioso, paciente, constante, imparável. Próximo dali, o reservatório de Tirkey cria um contraste inesperado. Cercado por paredões rochosos, o lago artificial revela tons intensos de azul e esmeralda, que mudam conforme a luz. Uma das maiores obras de engenharia do Cáucaso Norte, e ainda assim, pequena diante da grandiosidade desse lugar. No planalto de Kunzak, o terreno simplesmente termina, formando cânions profundos e abruptos, onde o vazio parece engolir o horizonte. Ali, durante o degelo, a cachoeira Tobot cai com força suficiente para ecoar por todo o vale. Em outras épocas, quase desaparece, como se a própria paisagem obedecesse ao ritmo das montanhas. E então, sem aviso, o Daguestão quebra qualquer lógica. No meio das montanhas do Cáucaso, surge uma imensa duna de areia, Sarikun. Isolada entre rochas e estepes, ela é uma das maiores dunas da Eurásia. Seu nome significa areia amarela. E até hoje, sua existência naquele local levanta perguntas, porque ao redor não há deserto. Ainda assim, montanhas de areia se erguem como se tivessem sido transportadas de outro mundo. Mais acima, entre picos silenciosos, o lago Kezenoi-Am oferece um cenário completamente diferente. Águas frias, cristalinas, quase imóveis. Mesmo no verão, a temperatura raramente ultrapassa os 5 graus, e no inverno, tudo congela. Ali, o tempo desacelera, o vento diminui, o som desaparece, e as montanhas se refletem na superfície como se nada jamais tivesse mudado. Mas a vida no Daguestão não apenas sobrevive, ela se adapta. Nas encostas do Cáucaso, uma das presenças mais marcantes é o cavalo cabardiano. Criado há séculos nessas montanhas, ele desenvolveu resistência, equilíbrio e uma capacidade quase instintiva de navegar por terrenos perigosos. Em trilhas estreitas, onde um erro significa queda, ele segue com precisão, como se fizesse parte da própria paisagem. E acima dos cânions, outra figura domina os céus, os abutres grifos. Com asas largas e movimentos quase imóveis, eles utilizam correntes térmicas para percorrer grandes distâncias sem esforço, observando, do alto, uma terra que permanece praticamente inalterada há gerações. Mas o Daguestão não é feito apenas de passado. Na costa do Mar Cáspio, uma estrutura chama a atenção de forma quase surreal: o Lung-class Ekranoplan. Conhecido como o monstro do Mar Cáspio, essa máquina gigantesca foi criada durante a Guerra Fria. Parte navio, parte avião, parte algo difícil de definir. Projetado para voar a poucos metros da água em alta velocidade, ele representava uma ideia de futuro, um futuro que nunca chegou. Hoje, abandonado à beira do mar, o ecranoplano permanece imóvel, enferrujando lentamente, como uma lembrança de um tempo em que até as máquinas tentavam desafiar os limites da natureza. E esse contraste não para por aí.
Na cidade de Derbent, uma das mais antigas da região, o tempo parece se sobrepor em camadas. Ali, entre o mar e as montanhas, ergue-se a fortaleza Narin Kala. Suas muralhas atravessaram séculos, impérios passaram, guerras aconteceram, fronteiras mudaram, mas a estrutura permanece, como um marco silencioso de tudo o que já aconteceu ali. Mais ao norte, Makhachkala representa o presente. A capital do Daguestão cresce às margens do Mar Cáspio. Avenidas movimentadas, mesquitas modernas, arquitetura soviética, um retrato de um território que continua em transformação. E ainda assim, mesmo com cidades, estradas e tecnologia, algo essencial permanece inalterado. No Daguestão, a geografia nunca foi apenas cenário. Ela moldou culturas, definiu guerras, criou idiomas, protegeu tradições. Cada vale isolado preservou fragmentos de um passado que desapareceu em grande parte do mundo. E talvez seja exatamente isso que torna essa região tão difícil de explicar. No fim, o Daguestão permanece como uma das regiões mais singulares e menos compreendidas da Eurásia. Uma terra esculpida pelo tempo, protegida pelas montanhas e marcada pela resistência. Porque aqui, no coração do Cáucaso, o passado não desapareceu. Ele apenas continua, escondido entre as montanhas. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.